Olá, um feliz sábado a todos. Deus possa estar com todos vocês. Deus possa estar conosco. O Espírito Santo possa estar também conosco para nos dar a compreensão da palavra de Deus. E a gente vai dar continuidade, então, continuidade aos nossos estudos, né, das profecias de Daniel e Apocalipse, profecias importantes, profecias que na sua maioria já foi cumprida, né? A gente está fazendo assim um contexto histórico, colocando datas como a gente já fez, e hoje um estudo bastante importante que são aí, né, das datas, né, e esse tempo de profecia que deu Daniel das 2.300 tardes, né, as 70 semanas. Então nós vamos começar a estudar isso hoje para a gente compreender esse espaço de tempo que foi delimitado aí pelas profecias de Daniel e Apocalipse, né? Então nós vamos fazer uma oração primeiro, antes da gente começar a fazer então. Querido Pai, que está no céu, te agradecemos, Senhor, pela vida e saúde, por esse sábado, te agradecemos pela sua companhia. Mantenha o seu Espírito conosco para que possamos ter a compreensão da sua santa palavra. Isso pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, né? Nós vamos aí dar início então aos estudos, né? Importante a gente estudar, né? Ali Daniel capítulo 8, né? O capítulo 8 a partir do verso 13, né? E Daniel capítulo 12 também fala de algumas coisas que nós vamos citar hoje, né? Então, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 12 nós vamos comentar um pouco hoje. E também Apocalipse, né? Apocalipse lá 14, né? Que faz algumas menções também, faz algumas menções de algumas coisas que a gente vai correlacionar com Daniel também, né? Então tem algumas correlações, algumas predições que houve ali, né? Daniel 14, né? Com a que a gente já viu passar pelas profecias, né? E para a gente entender, né? A gente vai demonstrar aqui para vocês então o que a gente vai estudar, qual que é o princípio do nosso estudo de hoje, né? Lá em Daniel 8:13, né, uma conversa com os dois anjos que teve a visão, que Daniel teve a visão e que foi a interpretação para Daniel, né? Um dos anjos pergunta para o outro, fala assim, olha, mas espera aí, até quando que vai, né, quando que vai acontecer essas coisas, né? Aí o outro responde, olha, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí em Daniel 8:13, 8:14 fala sobre isso, né? Em Apocalipse 14, o capítulo 14, versículos 6 a 12, também fala sobre isso. Mas então a gente tem que delimitar aqui um tempo, né? A gente vai delimitar um tempo aqui então, que é isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer uma reta aqui, isso, né? Então nós temos aqui um tempo delimitado de 2.300 tardes e manhãs, né? 2.300 tardes e manhãs é o tempo delimitado. Então, como tardes e manhãs é o dia, e você sabe que na profecia dia é ano, então isso aqui são 2.300 anos, né? 2.300 anos. Ok? Então esse é o período que foi colocado ali pelo anjo lá em Daniel, e Apocalipse também fala dos 2.300 anos, né? Que é uma faixa de tempo aí bastante longa, né? Tá? Agora é interessante, né, que a Bíblia e o próprio Daniel ele coloca, né, dentro desses 2.300 anos vários acontecimentos, várias predições. O capítulo 14 fala, o capítulo 12 fala em predições ali, então se você ler lá o capítulo, né, capítulo 12 principalmente, né, o capítulo 9 também fala de predições, né, Daniel 9 também fala, Isaías também fala, né, aqui dentro tem alguma coisa sobre as profecias de Isaías, né, Isaías 6, 61 principalmente ali. Aí você vai lá em Zacarias, capítulo 6, versículo 13, tem algumas predições também. Em Salmos 110, versículo 3 também tem. Então, se você pegar a Bíblia, você vai ver ali as predições, né, de que iria acontecer aqui, principalmente ao Messias, né? Mas dentro dessas 2.300 tardes e manhãs, né, ali em Daniel capítulo 12, né, capítulo 12 não, capítulo 8, né, ali fala que foi tirado desses 2.300, né, um tempo para os judeus, tá? E esse tempo era de 70 semanas, tá? Então nós temos aqui,
nós temos aqui dentro dessas 2.300 tardes e manhãs, né, que foi tirado daqui 70 semanas. Então a gente tem que colocar aqui o tempo de 490 anos. Né? 70 semanas vezes 7, 49, né? Ou seja, vai dar 490 anos. Né? Cada semana tem 7 dias, então transformando isso em anos, nós temos lá 490 anos, que é o tempo destinado a retirado aos judeus, que são de 70 semanas. Né? 70 semanas. Okay? Vamos escrever aqui então, para vocês entenderem. Né? Eu vou só escrever aqui 70 semanas para vocês entenderem. Né? E ainda no capítulo, ainda em Daniel, Daniel ainda fala o seguinte: nessas 70 semanas ele explica um pouco mais sobre essas 70 semanas aqui. Ele explica um pouco mais, é o que nós vamos fazer aqui. Dentro dessas 70 semanas nós temos aí alguma coisa separada ainda nessas 70 semanas. Ele diz lá que nós teremos aí 7 semanas. Então olha só, dentro dessas 70 semanas, ele diz que a gente tem 7 semanas. Vou colocar aqui então, ó, 7 semanas. 7 semanas. Depois mais 62 semanas. Ele fala lá, né? Apocalipse, lá em Daniel. Mais 62 semanas. Né? E depois mais uma semana. Depois mais uma semana. Tudo isso aqui falando em semanas aí, né? Em semanas. Que se a gente for transformar isso em anos, né? Se a gente for transformar isso daqui em anos, a gente vai ter então aqui, que é o principal para a gente aqui, essa última semana aqui, que são 7 anos. Né? 7 anos aqui. Aqui é o principal para a gente aqui. Que é essa última semana aqui. Então nós temos esse tempo delimitado pela profecia de Daniel, né, para 70 semanas. Tá? Por que ele separou 7 semanas? 7 semanas foi o quê? 7 vezes 7 são 49 anos. Né? Então vai ter 49 anos. Vamos colocar isso aqui então, para vocês entenderem. Né? São 49 anos, onde houve o início da restauração de Jerusalém e o templo de Jerusalém. E ela foi concluída depois de 49 anos, ela foi concluída. Desde o início de um decreto, né? Desde o início de um decreto, nós vamos ver que decreto é esse, né? Até nós chegarmos aí ao final da construção de Jerusalém e o restabelecimento do templo, né? Então foram 49 anos. Depois passaram 62, né? 62 semanas, todo esse tempo em anos aqui, né? Para chegar na última semana, o que houve nessa última semana aqui? Por isso que ela separou, né? Então houve 7 semanas, foi o tempo para se completar a restauração de Jerusalém e o templo. Né? Depois passaram-se 62 semanas, multiplicado por 7, aí você vai ter então a quantidade em anos, né? Vai dar aí, vezes 7 vai dar 4 aqui, né? Vai dar 434 anos, né? 434 anos que nós tivemos aqui, né? Vamos colocar em anos aqui, para vocês terem uma ideia então, né? É só pegar o 62 vezes 7, né? 434 anos, tá? Então nós tivemos 434 anos até chegar aqui. Vamos ver o que aconteceu durante essa semana aqui, né? Vamos ver o que fala. Bom, essa aqui foi o que? Os 70 semanas retirada dentro dos 2.300 anos, tá? Ainda dentro desses 2.300 anos, tem ali, né, em Daniel 12, versículo 11 e 12, capítulo 12, versículo 11 e 12, né, fala aí que o sacrifício contínuo seria retirado, seria substituído, né? Ou seja, seria substituído o sacrifício contínuo. A partir do sacrifício, teria então 1.290 anos, né? Então, lá em Daniel capítulo 12 fala sobre isso, né? Que é a retirada, né? Ou seja, foi retirado o costumado sacrifício, né, contínuo, foi retirado. E posta a abominação assoladora. Né, lá em Daniel 12, capítulo 11, versículo 12. Tá? Então, que a partir daí, depois que foi substituído, né, ou seja, foi o costumado sacrifício, né, e foi tirado e foi posta a abominação assoladora, ou seja, foi colocado alguém para substituir Deus, né,
Aqui a gente vai falar quando é que isso iniciou, né? Então vai se passar 1290 anos para esse domínio, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, vamos colocar aqui então esses 1290 anos que está aqui dentro, né? Vamos colocar aqui então os 1290 anos aqui. 1290 anos. Desde o início da substituição do sacrifício contínuo, ou seja, quando foi posta a abominação assoladora, alguma coisa abominável para Deus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Foi colocado então 1200, foi dado um tempo para isso, 1290 anos. Muito bem, a profecia está bem clara lá quando fala sobre isso, né? Ok? Depois tem uma profecia também, né, que fala sobre a perseguição aos santos, né, que fala sobre a perseguição aos santos. Essa perseguição aos santos, fiz a minha anotação aqui, essa perseguição aos santos também está lá em Daniel, só que Daniel 7 fala dessa perseguição, né, que haverá perseguição aos santos, né, por 1260 anos. Então a gente tem um outro período aqui então, né? Capítulo 7, versículo 25. Então nós vamos colocar aqui, ó, esse período aqui, ó. Nós vamos colocar aqui então, esse período vai até ao término lá do 1290 também. Ele colocou aqui, depois que foi substituída a abominação assoladora, né? Então vai ter um período de quê? Perseguição aos santos. Olha, a perseguição aos santos, lá no capítulo 7, versículo 25, né? Que vai perdurar em 1260 anos. Tá? Não é só em Daniel que fala sobre esse número. Né? Não é só em Daniel que fala sobre isso, não. Lá em Apocalipse também fala dessa perseguição, né, aos santos de 1260 anos. Tá? Tanto que Apocalipse ele fala inclusive, né, de 42 meses, né? Lá em Apocalipse fala bastante sobre isso, né? Os 1260 anos que vai ter a perseguição sobre os santos, né? A gente tem lá em Apocalipse, né, em Daniel capítulo 7, falando sobre isso, né? E Apocalipse também fala sobre isso, né? Dos 32, dos 42 meses, aquela coisa toda. Também fala dos 1260 anos. Quem for ler lá Apocalipse, né? Vocês vão ter isso lá também. Bom, além desse período, né? Quando a profecia de Daniel fala, né? Quando a profecia de Daniel fala lá em Daniel 7, né? 25 dos 1260, ele fala assim, olha, e feliz aquele, né? Feliz aquele que dura 1335 anos. Olha só, né? Ele diz assim, olha, os judeus, o povo santo vai ser perseguido por 1260 anos, né? E aí ele completa assim a frase falando assim, olha, feliz aquele que tem paciência, olha só, feliz aquele que tem paciência e espera 1335 anos. Opa, então aqui, né? Ele alonga o tempo aqui. Ele alonga o tempo aqui, né? Para 1335. 1335 anos. Olha o que Daniel faz ali nas suas previsões, né? Nas suas profecias, né? Então nós temos 1335 anos aqui. Tá? Então são períodos aqui importantes. Mas como é que tu sabe que está dentro disso aqui? Porque é o seguinte, né? A paciência para se esperar 1335 anos, porque tem alguma coisa que vai ocorrer no final desses 1335 anos, né? Aqui a profecia das 2300 tardes e manhãs diz que até que o santuário, né, será 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, né? E nós sabemos que o povo, né, quando estudou essa profecia, estava esperando o quê? Estava esperando a volta de Jesus nessa data aqui, né? Nessa data aqui. Então eles começaram a contar o quê? Desde um decreto, né? A partir de um decreto estabelecido, teria 490 anos, e isso aqui estaria retirado das 2.300 tardes e manhãs. Tá? Então nós temos que entender que decreto é esse. Tá? E para a gente entender que decreto é esse, nós tivemos aqui no período, né, de 450 anos antes de Cristo ali, né, nós tivemos ali na época de Daniel ali, nós tivemos alguns decretos para restabelecer Jerusalém. Na verdade foram 3 decretos.
né? Foi de Ciro, Lírio, Dario. Depois veio um decreto de Artaxerxes. Então foram 3 decretos, mas os 2 primeiros decretos, eles decretaram a restauração de Jerusalém, mas pararam. O segundo decreto foi também estabelecido, mas parou também. Né? Várias controvérsias, várias coisas que aconteceram ali. Já o terceiro decreto foi do rei Artaxerxes, lá em Esdras. Né? Em Esdras tá bem claro lá, né, que o rei Artaxerxes, né, vou escrever aqui, Artaxerxes. Vamos escrever o nome do rei aqui para você não esquecer. Artaxerxes. A gente está seguindo a história agora, né? Artaxerxes. É o rei Assuero lá de Esther, né? O rei Assuero, vocês leem aí, se você for ler a história de Esther, tu vai ver o rei Assuero é o mesmo, né? O rei Artaxerxes, tá? Então foi o decreto, né? Foi um decreto que foi estabelecido aqui para restauração. E esse decreto aqui, ele perdurou aí, né? Por vários anos, por 49 anos, até restabelecer completamente Jerusalém. Então foi a partir desse decreto aqui que, né, concretizou, porque esse decreto aqui tem uma diferença dos outros dois. Esse decreto de Artaxerxes, ele pede para restaurar Jerusalém e pede para restaurar o templo. Os outros decretos não, tá? Então, é interessante isso. Quando que aconteceu isso aqui? Em 457, vamos colocar aqui em cima. Quando que foi esse decreto? 457 antes de Cristo. Antes de Cristo. Foi o início das 2.300 anos, né? Mas 457 é o decreto. Então nós vamos tem algumas coisas aqui que acaba certificando que realmente é 457. Tá? Algumas coisas que certificam, né? Algumas coisas que certificam é que a 70 semana fala assim, ó, né? Será 7 semanas, 62 semanas, né? Até o ungido. Ó, a profecia é bem clara. Passaram 7 semanas, 62 semanas até o ungido. O ungido é o batismo de Jesus. Tá? Ungido é o batismo de Jesus aqui, ó. Quando se passarem, então, quando se passarem 62 semanas e mais 7 semanas, todo esse tempo aqui, nós teremos o ungido. Ungido significa o batismo de Jesus, a unção de Jesus ali, ungido, tá? Ungido, ok? Jesus, quando foi batizado, ele tinha 30 anos. Jesus tinha 30 anos. E o ano que do batismo de Jesus, né, o ano de Jesus, do batismo de Jesus, que ali fala também, né, nos evangelhos conta, inclusive, né, é no ano 27, depois de Cristo. Vou colocar AD aqui, né? Depois de Cristo. Então nós temos aqui, eu vou colocar aqui então, ó, colocar aqui em cima, o ano 27 depois de Cristo. O ano 27 depois de Cristo foi ungido, foi o batismo de Jesus. Então a profecia diz assim, ó, passará 7 semanas, mais 62 semanas até o batismo, né? Até o ungido. Então se você pegar o contrário aqui, se você fazer a contagem contrária aqui, no ano, exatamente no ano do batismo de Jesus, vai dar 62 mais 7 semanas, dando no ano 457. Tá? Então a gente sabe que o decreto foi de 457 e ao contrário, a gente contando aqui através da profecia do batismo de Jesus até chegar que ano que é, vai dar 457 certinho. Que exatamente 62 e 7, então não tem como fugir. Não tem como a pessoa falar, mas como é que você sabe que é esse decreto? Pelo batismo de Jesus. Se você contar o contrário aqui, tu vai chegar a 457 também. Se você partir do decreto, vai ser no ano 457 que foi o decreto. Então não tem como fugir. Né? Ok? Muito bem, se o início da profecia é 457, das 70 semanas, e essas 70 semanas foram tiradas das 2.300 anos, se eu fizer a contagem de 457, passando por tudo isso, né, 490 anos, né, subtraindo dos 2.300 aqui, eu vou cair aqui no ano 1844. Ok? 1844 é o ano aqui que termina as 2.300 tardes e manhãs e o santuário ser purificado. É aqui que o povo, né, alguns anos antes, começaram a estudar essa profecia, entenderam isso aqui, compreenderam perfeitamente essas profecias, né, e chegaram à conclusão de que aqui voltaria Jesus, porque o santuário ser purificado, né,
Aí Apocalipse diz que seriam, né, como um livrinho doce, né, que você come, que é doce, mas fica amargo depois que você engole, né? Quer dizer, e que ali na profecia de Apocalipse fala que ainda seria importante, né, a continuar a pregação do Evangelho, né? Então quer dizer que isso aqui ela continuaria, né? Só que aqui seria o quê? Jesus sairia do santo e entraria no Santíssimo. Ou seja, aqui teria o que então? O início do juízo pré-investigativo que Jesus faz entrando, saindo do santo até o santíssimo, né? A purificação do santuário é isso, né? Fazer o juízo então, né? E você sabe que quando tinha o santuário, uma vez por ano era purificado o santuário, né? Então o sacerdote saía do santo, ia para o santíssimo uma vez ao ano e fazia o que? A purificação, ele limpava tudo que tinha ali, né? Fazia purificação dos pecados, né, de todos os pecados que o povo levava todos os dias, então uma vez ao ano se fazia essa purificação, né? E aqui Jesus está fazendo isso agora, né? Mas o povo, né, foi a decepção, né? Foi o desapontamento que a gente chama, que Apocalipse fala, não houve um desapontamento ali. Bom, mas vamos falar aqui dessas 2.300, né, tardes e manhãs. Então vamos se atentar mais a essas 70 semanas aqui agora. Então eu já sei que as 7 semanas e 62 semanas apontavam o quê? Para o batismo de Jesus, até o ungido. Ele fala lá, 7 semanas e 62 até ungido. Tá? E fará concerto com o povo, com os judeus, fará concerto com o povo durante uma semana. Tá? O concerto seria de uma semana. Olha só, está lá na profecia de Daniel. Tá? E que na metade da semana seria o quê? Cessado o sacrifício. Ah, peraí. Na metade da semana, 3 anos e meio depois, né, nós temos o ano aí 31, né, 27 até 31. Então, no ano 31, vamos colocar aqui então, no ano 31, o que aconteceu no ano 31 após Cristo, né? No ano 31. O que aconteceu aqui? A crucificação de Jesus. Tá? Então houve aqui a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício, né? O sacrifício foi tirado. Ali o véu do templo se rasgou, né? Então ali não precisava mais ter sacrifício, né? Porque o próprio Jesus morreu, né, no lugar como cordeiro. Né? E isso aconteceu no ano 31. E a profecia fala que é justamente na metade. Foi isso que aconteceu. Depois que Jesus batizou, 3 anos e meio depois, né, ele foi crucificado. Na metade, na metade da semana, como diz a profecia. E na metade da semana o sacrifício será cessado. Né? Foi tirado o sacrifício contínuo, foi retirado o sacrifício contínuo. Então, quer dizer, aquele cordeiro que era morto, né, foi substituído pela morte de Jesus em 31 antes. Olha como segue a profecia certinho, né? Tá, mas o que tem a ver então as 70 semanas? Acontece que no final das 70 semanas, nós temos o ano 34, né, que termina no ano 34 depois de Cristo. Então, as 70 semanas terminam aqui, no ano 34 após Cristo. O que aconteceu no ano 34? Apedrejamento de Estevão. Estevão foi apedrejado, né? Estevão. Olha o que aconteceu aqui no ano 34. Estevão foi apedrejado, né? E os judeus se alastraram, né? Os judeus fugiram, né? Então os judeus aqui, né? Os judeus fugiram aqui, ou seja, eles se dispersaram no mundo todo aí e continuaram pregando o evangelho, né? Só que eles fugiram e então acabou aquela união dos judeus naquela terra, né, em Jerusalém. Então eles tiveram que fugir dali por causa das perseguições. Um tempo depois, Paulo se converteu, né? Mas Paulo fazia parte das perseguições ali, né? Então veja só, se cumprindo então as 70 semanas. As 70 semanas está bem clara, né? Separa as 7 semanas aqui, que é o término da restauração, vai até 62 semanas depois, mais as 7 ou 69 semanas depois vai até o batismo. Aí ele diz que fará concerto por uma semana ainda, ou seja, restará uma semana para o concerto de Jesus, né, para os judeus, né, envolvendo Jesus inclusive aqui, né? E ele fala que no meio dessa semana, uma semana são 7 anos, né? Então 3 anos e meio depois, né, a morte de Jesus foi o tempo que Jesus passou aqui na Terra, né, fazendo a sua pregação desde o batismo. E aqui no meio da semana a morte de Jesus e no final o apedrejamento de Estevão. Então os judeus, né, os judeus aqui, então eles
fugiram, se dispersaram, né? Aí que houve a dispersão. Então foi a profecia de Daniel. Daniel falou assim, olha, será dado um tempo de 70 semanas aos judeus. 70 semanas para que eles se juntassem à pregação do Evangelho, conhecessem sobre Cristo, sobre Deus e vindo Cristo, pregando o Evangelho e tudo mais, né? Pronto, aconteceu isso aqui dentro das 490, cumprindo as profecias de Daniel, né? Ok? Bom, é entendido então o que aconteceu aqui dentro desses anos aqui e por que começou em 457. É só fazer retroativo aqui, a gente chega a 457. Não precisa eu falar para você que é de Atarxerxes do decreto. Basta você fazer o contrário do batismo, que tu vai chegar a 457. O que aconteceu em 457? O decreto de Artaxerxes. Simples assim, né? Então a gente confirma que realmente o início da profecia de 2.300 tardes e manhãs é em 457 e termina em 1844. Agora nós temos que saber o que aconteceu depois, né? O que aconteceu após, né? Após a morte de Cristo, os judeus se alastraram, né? E outras coisas mais que aconteceu ali. Nós vamos falar aqui das 1.200, das 1.200 dias, né? Que foi quando foi substituído lá. Lá em 503 a 508, né? O Papa se declarou, né, substituto de Deus. Olha só, né? Papa Virgílio, tá? Então lá, vamos colocar aqui então, né? Vamos colocar aqui, ó. O que aconteceu aqui? No ano 500, foi exatamente no ano 508, né? 503. 503 a 508, tá? 503 a 508. No ano 508 aí, né? Então, o que aconteceu com essa profecia, né? Nesse período aqui, até 508, o Papa começou a se proclamar, o Papa Vigílio, né, que ele era substituto de Deus, ele poderia julgar outros papas, outras coisas, ele que poderia ser o juiz, né? Então, olha só, ele substituiu, né? Isso daí, ele substituiu Deus. Essa que é a abominação assoladora. Ele começa a falar, né, como se fosse um Deus, né? Falar que ele era o Papa, né? Papa, papai, né? O pai de todos lá, né? Então ele é Deus, ele poderia julgar. Então foi o início do quê? Da substituição, né, do sacrifício contínuo, né? Ele era o representante de Deus na terra. Olha só, né? Como é que ele falava? Eu sou o representante de Deus na terra, eu posso julgar. Ele substituiu Deus. Então a abominação assoladora é uma abominação assoladora para Deus. Isso, né? Atacava ali os céus, como fala, um ataque direto aos céus, como fala ali a profecia. Quando ocorreu isso? 503, 508 após Cristo, né? Depois de Cristo, né? Aqui é depois de Cristo, que começou então. E ali ele fala assim, olha, por quanto tempo vai durar isso, né? Essa abominação assoladora? Por 1.290 anos, né? Então de 503, de 508, somando com 1.290 anos, nós temos aí 1798, tá? 1798. Então vamos colocar aqui o ano, então somado com os 1.200, 1798, 1798. Pô, será que é essa data, né? Será que nós temos concordância com essa data aqui, né? A gente vai concordar com essa data quando a gente vê as outras profecias, né? Aí a outra profecia diz assim, né? Essa aqui é a profecia dos 1.200, né? Dos 1.290 anos, né? Que tem um substituto de Deus, quando o Papa se proclamou, ok? Aí quando foi lá em 538, quando foi em 538, vamos colocar a data aqui também, quando foi em 538, depois de Cristo, o que aconteceu aqui? Foi expulso a última tribo que invadiu Roma lá. Não foi expulso 3 tribos, tá? E a última tribo era do Ostrogodos. Foi expulso nesse ano, 538, pelo então Papa João II, né? E ele se intitulou então cabeça das igrejas. Olha só, ele se intitulou, foi, né, o Papa, foi colocado ali o primeiro Papa, na verdade, porque antes você tinha as tribos que não aceitavam
né, o Papa como cabeça das igrejas. Então, o cabeça da igreja agora foi aceito por todos, com a expulsão dos ostrogodos em 538 a.C., né? E esse primeiro Papa constituído como cabeça da igreja, né, o Papa Virgílio, em 538 depois de Cristo, né? E a profecia diz assim, olha, após instaurado então, né, a cabeça da igreja, né, como fala ali, né, o povo santo será perseguido por 1260 anos. Nossa, né, uma das cabeças, né, se ergueu ali, né, e ela vai durar 1260 anos até ter uma ferida mortal. Então, qual é o tempo, né? Tanto que isso daí a gente fala, ele fala lá na profecia que seria um papa temporal, seria um cabeça da igreja temporal, só por um tempo. Quanto tempo? 1260 anos. Se eu somar 1260 anos com 538, vai dar 1798. Olha só que bacana que é isso, né? Eu somando 538 com os 1260 vai dar 1798, que coincide com o tempo anterior dado à abominação assoladora, que também duraria, claro, né? Também duraria, ou seja, esses 1260 está dentro desses 1290, né? Então, aqui o Papa Virgílio é estabelecido como cabeça da igreja, uma vez expulsa a última tribo, das 3 tribos ali, a última tribo dos ostrogodos, expulso em 538. Então, nós temos aí a data de 1798. Só que a profecia é bastante interessante. Ela fala assim, olha, esse Papa temporal que vai receber uma ferida mortal no final dos 1260 anos. E ele completa assim, lá em Daniel, ele completa assim, ó, feliz é aquele que tem a paciência de esperar o quê? 1335 anos. Ah, rapaz, peraí. Ele fala dos 1260 anos e fala assim, ó, feliz é aquele que tem a paciência de esperar 1335 anos. Ora, se eu somar 1335 anos, né, com os 538 aqui, eu vou chegar a 1844. Eu chego aqui em 1844 certinho. Então eu vou somando aqui, eu chego na mesma data onde termina o quê? Onde termina a 1844, onde termina a profecia das 2300 tardes e manhãs. Olha só que interessante. Então tudo que Daniel fala aqui, ó, desde o princípio das 70 semanas, depois ele fala das 1290, 1260 e 1335, está dentro das 2300 tardes e manhãs, né? Agora, olha só, 1798. A gente precisa saber o que aconteceu em 1798 e a gente precisa saber o que aconteceu em 1844. Bom, a gente já sabe o que acontece em 508. Em 508, o Papa se diz aí substituto de Deus, né? Ele acaba com o sacrifício contínuo. Ele diz que é o substituto de Deus agora na Terra, né? Muito bem. Lá em 508, ele diz que ele pode julgar. Ele é o Deus, ele pode julgar qualquer papa, qualquer padre, qualquer bispo, qualquer um que chega lá, ele pode julgar. Então ele é o Deus. Abominação assoladora. Tá? Passado um tempo, aqui existiam tribos ainda contra isso. Ele se dizia papa, mas não era reconhecido. Quando foi em 538, revisando aqui, em 538 foi expulsa a última tribo, que estava contra o papado. Como foi expulso dali, então foi estabelecido o quê? Um poder religioso político, né? No nome de quem? De Virgílio, que foi o primeiro papa, que se intitulou cabeça das igrejas, né? Quem fez isso foi João II, né? João II aceitou e acabou estabelecendo o primeiro papa como poder político religioso, cabeça de todas as igrejas, que é o Papa Virgílio. O primeiro a gente considera como se fosse o primeiro papa. Veja que o papa, esse primeiro papa que fala aqui atrás, inclusive ele falava que substituía Pedro, né? Mas aqui 538, então, o Papa Virgílio, eu sou o cabeça das igrejas, vamos expulsar esses ostrogodos aqui, expulsou todo mundo de lá, agora eu sou o Papa, acabou e morreu o assunto. E agora vocês vão ter que seguir todos os nossos preceitos aqui. Foi quando foi mudada a lei, mudado um monte de coisa lá, né? Porque diz a profecia que será mudadas as leis, os tempos e as leis, né? Então foi guarda do domingo nesse período aqui, um monte de coisa aconteceu aqui, né? Então foi o quê?
foi essa mudança aqui, então começaram a ter as perseguições, porque os judeus não aceitavam as coisas que aconteciam, que o Papa ia impondo indulgências, outras coisas mais, guarda do domingo, e outras coisas mais, né? Então começou a perseguição aos santos. E a gente sabe da história quantos judeus morreram durante esses anos, 1260 anos. E Daniel fala assim, ó, e feliz daquele que tem a paciência de esperar até 1335 anos. Foi aqui que o pessoal, né, o povo, quando estudou isso, achava que Jesus ia voltar realmente, né, em 1844. Tá? Então essa profecia termina em 1844. Agora vamos falar de 1798. Mas peraí, Onivaldo, por que em 1798? O que aconteceu em 1798? A profecia não diz assim, ó, que será um temporal e que em 1260 anos será dados a esse reino e que no final seria o que? Ele arrancado a cabeça? Você receberá uma ferida mortal. Ah, receberá uma ferida mortal. Acontece que em 1798 teve uma Revolução Francesa. Vou escrever aqui, Revolução Francesa, para vocês entenderem o que houve aqui de história. Vai lá na história, você vai achar isso aqui, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o que aconteceu com a Revolução Francesa? Napoleão Bonaparte, francês, Napoleão Bonaparte, francês, vamos lá. Napoleão Bonaparte quis conquistar o mundo, pô. Ele invadiu terras e mais terras, inclusive a Itália. Chegou na Itália, o que ele fez? Ele prendeu o Papa, né? O Papa Pio VI, né? Foi o Papa Pio VI, levou preso, prendeu o Papa, levou preso para a França e poucos dias depois esse Papa morreu ali, preso, né? Acabou morrendo na cadeia mesmo lá. Ele levou preso. Ou seja, essa ferida mortal seria o quê? Acabar com esse reinado papado aqui. Napoleão com seus generais, né? Tinha três generais lá, que o nome deles, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui que eu tinha marcado. O general Berthier, né? O general Haller e o general Cervoni. Não é Vone, não, é Cervoni, tá? Então são três generais que foram, invadiram, pegaram o Papa, levaram, principalmente Berthier, que tomou conta de tudo isso, né? Levou para a Itália, prendeu o Papa. Né? E a gente sabe da história que a França ficou sem religião, queimaram Bíblia, né? no centro, no pátio, né? Colocaram uma mulher para representar lá na igreja lá de Notre Dame, né? A Catedral de Notre Dame, colocaram uma mulher para representar a igreja. Né? A história conta tudo isso daí, mas olha só, eles ficaram 3 anos e o caos foi o que? Aumentando por ficar sem religião, depois que eles retornaram então à religião. Né? Mas essa é a história. 1798, o Papa foi preso, morto e retirado então o poder papal. E cumpriu exatamente o que está acontecendo aqui nos 1290, 1260, né? Que fala aqui que 1260 anos será dado a esse poder de perseguição aos judeus e que depois, com uma ferida mortal, será retirado esse poder. Quando aconteceu? 1798. Dá certinho aqui, desde o início do que o Papa se elegeu como substituto de Deus, desde o início, como foi colocado o primeiro Papa na expulsão de Ostrogoths, somando os 1260, dá certinho em 1798. E ele fala, feliz daquele que espera mais um pouco. Esse mais um pouco são os 1366, que vai parar em 1844, iniciando aqui, né, a paciência dos santos. Né? A paciência dos santos, aquele que tem paciência, espere 1335, lá Apocalipse fala também, né, que termina em 1844. E a gente sabe que em 1844, Jesus saiu do santo e foi para o Santíssimo. Aí que houve a compreensão do início do juízo investigativo. Né? Que é o início o tempo do fim começa aqui em 1798, né? Quando fala em tempo do fim. O tempo do fim ali, lá em Apocalipse, em Apocalipse 8, Apocalipse 12, né? Aí vai falar do tempo do fim, que começa em 1798 para cá. Então nós estamos no tempo do fim. 1844 houve o quê? O juízo investigativo de Jesus passou do santo para o santíssimo. Está sendo julgado todos os mortos primeiro, né? Depois ser julgados os vivos, né? E assim por diante. Então começou ali o juízo investigativo até. Nós somos próximos, então não tem muita coisa para se cumprir não. A gente já sabe das coisas que vão se cumprir daqui para frente, né? Apocalipse nós vamos ver depois, no outro estudo, o que acontece. Mas em resumo, vocês estão vendo aqui um quadro, resumo de todas as datas aí que aconteceu e tudo que está incluso e tudo batendo, né? Não tem como fugir dessas datas aqui. Não adianta você falar assim, olha, mas
Como que é 1798? Faz as contas. 1798 tirando 1290 vai 500. O que aconteceu em 508? Aconteceu que o Papa se declarou substituto de Deus. Ah, mas de 1798 tirando 1260 vai cair em 500. O que aconteceu em 538? A expulsão da última tribo. Aí foi intitulado o Papa como cabeça da igreja. O primeiro Papa chamado Virgílio. Olha só. Ah, o que aconteceu de 1844 tirando 1335? Cai também nessa mesma data. Cai nessa mesma data aqui, porque ele fala que tem que ter paciência, ele fala dessa profecia junto. 1260 ele já fala logo em seguida, aquele que tem a paciência, feliz aquele que tem paciência de esperar 1335 anos. Então tudo bate, se você quer descobrir o 457, pega o batismo de Jesus, porque as 70 semanas ele fala, ó, vai haver 77 semanas, 62 semanas até a unção. Até o batismo de Jesus. Se você pegar o batismo e for contando as datas até chegar aqui, você tem 457, tá? Lembrando que Jesus tinha 30 anos quando foi batizado, hein? Lembrando que Jesus aqui tinha 30 anos. Há um erro na contagem aí, né? 30 anos era a idade de Jesus. Jesus tinha 30 anos aqui, né? A idade de Jesus, ok? Por quê? Porque Jesus, quando nasceu, ele nasceu no ano 4 a.C. Ó, Jesus nasceu no ano 4 a.C. Por que a gente sabe isso? Porque no ano 4 a.C. houve a perseguição aos meninos que estavam nascendo, né? E ali era Herodes. Herodes, né? Quem era ali? É o Herodes, que era o imperador ali, Herodes. E ele perseguiu então as crianças e mandou matar todas as crianças. Jesus já tinha nascido ali, né? Então ele perseguiu, Jesus se escondeu, né? Aquela história toda de Jesus que você sabe. E Herodes morreu em 4 a.C., tá? Foi o ano que Jesus, que Herodes morreu. Então Jesus nasceu aqui. Por isso essa diferença aqui entre 27 e 30, né? E a idade dele, né? Então a gente tem essa diferença de contagem aqui por isso. Porque no ano 27, Jesus já tinha 30 anos. Ele nasceu no ano 4, né? Então ele já tinha 30 anos aí, a gente tem uma contagem diferente, tá? Mas para a gente entender que na Bíblia também fala que o batismo dele foi em 27 depois de Cristo. Contando essa data até a data anterior de 457, até a data anterior, ou seja, se a gente for computar 7 semanas e 62, chega a 457. Tá, Vanivaldo, o que aconteceu em 457? O decreto de Artaxerxes, do rei Assuero, lá de Esther, né? Lá em Esdras também fala, restauração de Jerusalém e o templo. E a profecia é bem clara, a partir do decreto de restaurar Jerusalém, né, será contado 70 semanas, 7 semanas 62 até ungido, e uma semana será o quê? Né, será aí dado ao tempo também somado a 62 mais 7. Né? Então, e no meio dessa semana, a morte de Jesus, como ele fala na profecia certinha. E na metade da semana será retirado o sacrifício contínuo, a morte de Jesus. Pronto, está aí estabelecendo todo o histórico desses anos que completa aí Daniel, para você entender melhor, né? Espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco aí dessa história. É claro que vocês vão ter que olhar isso devagar, ler lá na Bíblia, acompanhar na Bíblia certinho os capítulos, né? É o capítulo 8 de Daniel, lá no capítulo 8, a partir do 13, fala sobre esses números, as profecias. O capítulo 12, né? Apocalipse também fala no capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 12, versículo 14, versículo 13, ali, o capítulo 11 também fala desses números. Né? A gente tem várias passagens que falam aí sobre esses números. Tá? Tem várias passagens. Daniel fala também, em capítulo 7 também fala, que começa os 1260, né, anos. Ali ainda fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá? Um tempo, né? A gente conta em um tempo, 2 tempos, um tempo 300, 2 tempos 600, 900. Metade de um tempo vai dar os 1260. Tá? Então, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo também que fala a profecia ali de Daniel. Então, para a gente entender, né, o que acontece ali. Tá? O batismo de Jesus é citado na Bíblia, né, lá em Apocalipse, o capítulo 3, versículo de 1 a 3, em Marcos, o capítulo 1, versículo 15, em Lucas, o capítulo 3, versículo 21 e 22, em João, o capítulo 1, versículo 40 a 41, lá em Atos, o capítulo 10, versículo 37 e 38, fala sobre isso, tá?
e que o batismo de Jesus foi lá no 15º, né, 15º ano do reinado de Tibério César, batismo de Jesus, né, lá em 27 depois de Cristo, né? E a idade de Jesus é citado quando? É citado lá em Lucas, no capítulo 3, 23. No capítulo 3, 23 cita lá que Jesus tinha 30 anos, né? Quando foi batizado. Certo? Lá em Marcos, o capítulo 2, de 1 a 18, Marcos, de 1 a 18, né, fala lá sobre Herodes, que manda matar os meninos, né, de Herodes. E também que Herodes morre, né, morreu lá no ano 4 antes de Cristo. Né? E depois você pode ler aí as outras passagens de Daniel. Né? Então, né, todas as passagens de Daniel que fala sobre essas partes aí dos números, né? Daniel capítulo 7, 25, Daniel capítulo 12, versículo 7. Então, todas essas passagens, claro, eu não vou ler aqui as passagens, não fica muito demorado, né? Mas peguem essas passagens aí e vocês vão ter todas elas descritas, né? Isso que vocês estão vendo aqui, né? Isso que vocês estão vendo aí, ó. Elas vão estar descritas todas em Daniel e Apocalipse também. Tá? Então espero que vocês tenham compreendido aí, né? Que Deus possa nos abençoar. Depois nós vamos entrar aí em Apocalipse, então, né? Falando aí dos selos, das igrejas, tudo. Né? Nós vamos retornar um pouquinho nessas 2.300 tardes e manhãs e também nos 1.260, porque Apocalipse também fala sobre isso. A gente vai retomar um pouquinho, né? Então aí que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, né? Que o Espírito Santo sempre continue conosco para a gente ter essa compreensão, né? E entender o caminho das profecias. Por que é importante a gente entender isso? Porque historicamente tudo isso já aconteceu. Historicamente as coisas já aconteceram, as profecias já se cumpriram de Daniel aí que a gente viu até 1844. E existem profecias no Apocalipse que ainda vai se cumprir. Né? Então, e nós estamos no tempo do fim, como demonstrado para vocês aí. Então, cuidado que a gente tem que ter de estudar a palavra e se preparar, porque Jesus está voltando. Né? Então, que Deus possa nos abençoar, né? E a gente ter sempre essa sabedoria vinda do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Amém? Por isso, então, até o próximo estudo. Até lá.